seja muito bem-vinda ao programa Comer Saúde. Neste programa nós vamos aprender, eu vou lhe ensinar estratégias para mostrar como é prazeroso comer saudável e sem glúten. Isso é, comer saudável sem deixar de comer o que você mais gosta. Eu me chamo Bruna Pereira e hoje eu vou trazer uma receita de bolo bem simples de banana, sem glúten, é claro, apenas com uma substituição. E a live vai ser para mostrar como é possível substituir o glúten e explicar, afinal, o que é o glúten. Então, eu vou iniciar já fazendo a receita, porque ao longo depois, quando vai no forno assando, eu vou explicando para vocês como é feito as substituições, como é todo o processo de troca de farinhas, porque um erro mais comum é confundir farinha de trigo com glúten. Sim, farinha de trigo tem glúten, mas não é sinônimo de trigo glúten, é diferente. E isso eu vou explicar para vocês entenderem de uma maneira bem simples e não ficarem se confundindo, e para fazer as trocas depois é muito mais fácil. Vamos lá? Essa receita ela troca então a farinha tradicional por apenas uma farinha, que é a farinha de aveia. E é feita toda ela no liquidificador, o que torna muito mais prático. Então vamos lá. Depois eu coloco todo o passo a passo no Telegram com a receitinha e qualquer dúvida vão perguntando. Então, iniciamos utilizando bananas. Essa receita ela também não vai açúcar, então não, eu não esqueci, ela não vai mesmo. Pode ser utilizada então, tanto para quem é diabético, para quem tem restrição, ela é uma receita bem versátil. Vamos iniciar com as bananas, vai tudo no líquido. 3 bananas maduras, de preferência orgânica, se não for orgânica não tem problema. Ela não é muito bonita, né? Mas ela é muito nutritiva. Então, pica ela assim grosseiramente, não tem problema. Um detalhe muito importante para as preparações de bolo que nós vamos fazer é todos os ingredientes estarem em temperatura ambiente. Ai, Bruna, meu bolo não cresce, o meu bolo ele fica baixo, ele não fica com aquela curva bonitinha, com aquele crescimento uniforme. Muitas vezes é só por causa dos ingredientes estarem gelados. Então, o primeiro cuidado é esse. Cuida para eles estarem todos em temperatura ambiente. 3 ovos. Vamos acrescentar, vamos colocar meia xícara de manteiga ghee. Se for intolerante à proteína do leite, então a manteiga ghee pode ser substituída. Pode colocar óleo de coco, a mesma quantidade. Se for só por restrição da lactose, a manteiga ghee, então ela pode ser utilizada, que nesse processo de clarificação da manteiga é retirado todo a lactose, o açúcar do leite, e ela fica só a parte dos lipídios. Agora vamos acrescentar a aveia. Vamos utilizar 2 tipos de aveia, a aveia em flocos, grosso, e a farinha de aveia. Precisa aí os dois? Sim, precisa. Eu vou passar as receitas para vocês que eu já testei inúmeras vezes. Por quê? Porque eu quero que vocês consigam fazer de uma maneira muito prática essas substituições e que dê certo. Eu já tive inúmeros testes e nessa minha caminhada que eu larguei o glúten já fazem 4 anos, foi um processo. Eu não larguei ele todo repentino, eu fui adaptando. Foi bem doloroso no começo, porque eu era viciada em pão. Sabe aquele, aqui no sul é o cacetinho, né? O famoso pão francês. Então, e foi um processo de retirar ele da alimentação e o que comer. Até entender que podia comer de tudo. E quando
quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Você não precisa excluir nada, você consegue adaptar. Então, eu fui testando inúmeras substituições e preparações. Já testei só com aveia em flocos, já testei só com a farinha e dá resultado diferente. Então, eu vou passar o melhor resultado para você e que ele fique mais saboroso. Porque quando se ouve falar, ai, alimentação sem glúten, ai, eu vou retirar glúten, vou retirar lactose, o que eu como? E a primeira impressão que vem na maioria das pessoas é: ai, essa comida é ruim, eu não tenho o que comer, isso não vai ter gosto, é difícil de fazer. E não, eu vou te mostrar que é bem simples, é fácil, não é caro, que também é uma outra questão que muitos levantam: ai não, isso é tudo muito caro. Não. E amanhã eu vou na feira e eu vou até linkar para vocês como é muito mais barato do que simplesmente tu comer produtos industrializados. Vamos lá, 1 xícara de farinha de aveia e 1 xícara de aveia em flocos. Aqui eu já deixei medido. Forno pré-aquecido, 180 graus, eu já liguei antes de iniciarmos. Mas o primeiro passo, iniciou a receita, liga o forno. Agora é só bater tudo no líquido. Eu paro ele, dou uma mexidinha para essa parte da farinha que ficou em cima descer, ficar bem homogênea, uma massa bem viscosa e ela fica lisinha, ela fica uniforme. Ela vai ficar, eu já mostro para vocês a textura, ela vai ficar então bem fluida. Bato novamente. Prontinho, olha só. Ela fica assim. Agora que é acrescentado então o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Ou 15 gramas. Fermento químico, aquele de bolo, e mexo aqui mesmo dentro do líquido. Agora, com a própria manteiga ou com óleo de coco, então unta a forma para já ir ao forno. É só isso, fácil assim. Tem essa forma, que ela é uma forma de 16 centímetros. Ela fica um bolo mais alto e menor. Tem essa outra forma, que se eu não estou enganada tem 21 ou 22 centímetros. Ela fica um bolo mais baixinho e maior. Então ele dá para os dois formatos de forma, quer fazer numa forma retangular também dá certo, não tem problema. O que vai mudar daí vai ser o tempo do forno um pouquinho. E eu prefiro quando ele fica um pouquinho mais baixinho. Eu não gosto que eles ficam tão grandões. Então, eu vou utilizar essa daqui, ó. Com um pincelzinho de silicone mesmo, passa nas laterais. Se quiser untar e colocar farinha de aveia para o bolo soltar mais fácil, pode também. Untadinha, pronta. Agora então, só despejar. Vai dividindo a massa para ela não ficar demais de um lado só.
Olha essa textura desse bolo, ela vai ficar assim. Não é um bolo líquido e... Deixa eu só despejar aqui. Ele não é um bolo líquido e ele não é um bolo que ele esparrama na forma, que ele espalha. Então, para deixar ele mais uniforme, espalhou, dividiu ele. Agora dá uma passadinha de leve com a espátula só para ele ficar mais bonitinho. E também pode ser acrescentado, só assim ele já é ótimo, ele já é uma opção excelente. Mas, para deixar ele ainda mais nutritivo, ainda mais saboroso, você pode acrescentar nozes, castanhas aqui por cima, ou uma opção que eu gosto muito é uvas passas. Então eu coloco, dá mais ou menos 60 gramas, quer colocar uma quantidade maior ou menor, tudo certo. Ou 1/4 de xícara, eu pego elas e espalho. Se só colocar assim, elas vão ficar por cima, vão ficar suspensas. Se pegar com a espátula e apertar ela de leve, ela vai entrar para dentro do bolo. Então é escolha. Eu gosto de substituir também com as nozes e colocar só as nozes por cima, que ela fica crocantezinha, fica bem gostoso. São texturas diferentes. Pronto. E forno. Agora, leva para o forno assar. Ele fica em média aproximadamente meia hora, dá uns 30 minutinhos. Mas além de dois sinais que ele dá, o cheiro, que ele começa a assar, então vem aquele cheirinho que espalha pela casa de bolinho saindo. Tem a parte que você consegue observar na forma, que ele descola da forma, a bordinha dele começa a soltar. Então também é outro que está pronto. Pega o palito, ele é um bolo mais úmido, então também é uma maneira o palito de ver, sair o palito limpo, mas por ele ser um pouquinho mais úmido, ele pode enganar. Esses dois jeitos é o mais fácil. Agora, enquanto isso, eu vou explicar o que é, enquanto ele fica assando, o que é o glúten, né? O glúten, o nome vem do latim, cola. Por incrível que pareça, o significado do nome glúten quer dizer cola. Aquela textura tem o pão, aquela textura da massa que ela estica, é tudo do glúten. Mas o glúten, ele não é uma coisa só, como pensa, o glúten não. Ele é um conjunto de proteínas que está presente dentro do grão do trigo, da cevada, da aveia, do centeio. E esse glúten que está ali presente, Bruna, mas a aveia, tu está utilizando aveia tem glúten. Sim, mas a parte do glúten da aveia, ele não é tóxico, ele dificilmente vai causar irritação no trato gastrointestinal, tanto de pessoas que têm doença celíaca. Então ele é bem tranquilo de ser utilizado, porém, o glúten então, do trigo, o do malte, que é um subproduto, do centeio, da cevada, é um glúten que ele tem uma partezinha dentro dele que é tóxica, que causa essas irritabilidades. Por isso que muitas pessoas comem a farinha de trigo, comem o pão tão tradicional e sentem desconforto, tem duas nomenclaturas, né? Antes, só conhecia pacientes que tinham a doença celíaca. E isso foi por muitos anos.
mas muitos anos mesmo. Essa doença é uma doença bem antiga. 250 anos depois de Cristo já começou os primeiros indícios de pessoas, não era nada científico, não tinha estudo, não tinha nada, mas já começou os relatos de pessoas que tinham desconforto e não sabia nem o que era, tinha pessoas que morriam e não sabiam o porquê. Depois da Segunda Guerra Mundial, que teve uma escassez muito grande de comida, foi uma devastação muito grande, eles observaram essa diferença, que as pessoas, então, que tinham a doença celíaca pararam de morrer. Teve uma diminuição de 30% do número de mortes, porque diminuiu a comida, diminuiu o que mais era consumido, o que mais é consumido até hoje, que é o trigo, logo teve uma diminuição da doença. E além da doença celíaca, daí depois foram pesquisando e tem uma outra nomenclatura, que são pacientes não celíacos, mas que tem então irritação, que tem desconforto, que tem, não é alergia, ela foge, não é pessoas alérgicas também, mas é pessoas com sensibilidade. Que elas são sensíveis, mas não são pessoas que têm a doença autoimune em si. E isso foi trazendo uma mudança nos padrões, né? Hoje em dia, tem um médico, eu não vou citar o nome dele, mas tem um médico que eu gosto muito da metodologia dele, que não é nada tradicional, medicamentosa, e ele diz: não ter doença não quer dizer ter saúde. E isso vem num pensamento que muitas pessoas, eu não tenho nada, eu sou bem, eu sou saudável. Tinha até aquele pensamento, aquela pessoa é super magrinha, ela é super bem, né? E vive doente, vive gripada, não significa nada. Então, vai dentro de uma ideologia minha, um propósito de vida. Depois de uns anos eu comecei a buscar por saúde, buscar por ser saudável e fui trocando. Então a gente vai estudando e vai descobrindo algo que vai muito além. Então muito além da própria doença. Quando eu comecei nessa pesquisa foi quando o Arthur nasceu. Depois do Arthur ter nascido, eu desenvolvi uma doença autoimune. E uma causa da doença é o glúten. O glúten, ele faz ela aumentar. Então, por orientação, retira o glúten da alimentação. E eu não queria tomar remédio, não queria que isso acarretasse transtornos na minha vida, né? Porque para mim tomar remédio é algo que, assim, tem que ser em último caso, tem que ser se for muito necessário mesmo. Senão, eu vou com outras... tem chá, tem maneiras de fazer o tratamento antes da doença, né? De se prevenir, de cuidar da saúde antes. Então eu falei, eu vou retirar o glúten e eu vou achando meios de substituir ele. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer. Amo comer e comer tudo. Comer comida de verdade, comer... pochaccio, que eu brinco, que são aquele pastel, aquela pizza, aquela empada, aquela esfirra, mas de uma maneira que fui adaptando, que fui então deixando elas saudáveis. Sim, dá pra fazer pastel, dá pra fazer pizza, dá pra fazer pão de hambúrguer, dá pra fazer pão, inúmeras adaptações que fossem saudáveis, que fossem fáceis, práticas e que não deixassem de comer nada. Quando eu comecei com isso, então foi um processo de adaptação do paladar, porque nós éramos viciados em pão, tinha até uma rotina lá em casa. E tudo é de tu adaptar e de tu ter força de vontade. Eu vou te falar por quê. Quando nós resolvemos assim, vamos tirar, até então nós tínhamos o hábito. Nós levávamos a Nina, que é nosso cachorrinho, para passear às 6 horas da tarde. Na volta do passeio dela, o que nós fazíamos? Parávamos no supermercado e ia na padaria pedir pão. Então, era um hábito e trocar hábitos nem sempre é fácil, exige esforço, porque tu vai ter que sair de uma zona confortável, que era ir lá na padaria, pegar o pão
e começar a fazer. E fui descobrindo que é tão prazeroso e é tão bom fazer, e tu pode fazer tantas coisas que hoje não sinto falta assim, ó, nenhuma do pão. Até um tempo atrás teve uma pergunta: ai, mas Bruna, tu não come pão? Não como pão assim, pão de cacetinho, pão de supermercado, mas como eu faço vários tipos de pães. Ai, quero comer pão de hambúrguer, faço pão de hambúrguer. Quero comer então o pão de forma, faço ele. Quero comer pão integral, faço. Tem muitas variações de pães assim, muitas variações de biscoitos, de opções saudáveis que tu pode substituir farinha, substituir sem perder. Eu vou contar a história do trigo, que o porquê, um dos motivos, dos fatores do trigo fazer tão mal e as pessoas não se darem conta. E quando eu digo não se darem conta, porque tem uma grande parcela da população que se sente mal e não sabe o porquê. Eu sempre brinco que até não conhecer como é bom a sensação de não comer esses alimentos que te fazem mal, eu vivia uma vida que achava que era normal, que estava tudo certo. Acordava com a barriga murcha, né? E ia dormir com a barriga de grávida, com aquela barriga estufada, com aquela sensação mal. E achava que isso era o normal, que estava tudo certo, que a vida era assim, que a comida não tinha interferência dentro desse fator, né? Da barriga estufar. E não entendia. Gente, quando você descobre que isso não é normal, e que a sensação de tu comer alimentos que não te deixam assim, não te deixam estufada, não te trazem dor de cabeça, não te trazem desconforto, é tão boa. Eu falei, por que não entendi isso antes? E fui mudando. Hoje em dia, eu não excluo quando, por exemplo, tem um bolo de aniversário. Sim, eventualmente eu como glúten, como bolo de aniversário, só que é muito nítido a diferença. Vai chegando o longo do dia, assim, vai passando, por exemplo, eu comi de tarde o bolo de aniversário, vai chegando o decorrer do final do dia, da noite, aquela sensação na barriga, aquela começa a estufar, e tudo isso é em decorrência do glúten. Muito foi banalizado, né? Muito se ouviu falar. De uns anos para cá, o termo, o glúten, tanto na área então médica da saúde quanto na área não médica, foi ouvido falar. Muitos falavam assim, retira o glúten que você emagrece. O fato é que não é bem assim não, né? Não é o glúten que emagrece, não é ele que vai fazer emagrecer, é todos os outros fatores. Algo que faz de bônus emagrecer não é o fato, mas é como se fosse um brinde. Tu perde peso, mas é pela mudança de estilo, pela mudança de alimentação. E o que aconteceu com o trigo nos últimos tempos, nos últimos anos principalmente, né? Teve um avanço tecnológico enorme. E o que o homem fez? Na busca de melhorar os grãos, de melhorar a produtividade, de melhorar, ele acabou mutando esses grãos. Ele foi fazendo modificações genéticas. Antigamente, o trigo, ele era então o cereal, né, aonde ele nasce, era mirrado, era pouquinho e estava tudo certo. O que ele foi fazendo? Ele foi modificando para que ficasse então aquele grão cheio, aquela semente farta, que a praga viesse e não atacasse, que não morresse, que ele se adaptasse a diferentes solos. Se eu vou plantar o trigo aqui no Rio Grande do Sul, eu vou para uma outra cidade, eu vou para São Paulo, ele foi buscando meios de adaptar esses grãos a diferentes solos. E o que isso fez? Essas mudanças de tentar modificar fez com que a partezinha da proteína dentro daquele grão começasse a desencadear patologias, desencadear várias outras doenças que hoje já são relacionadas com o glúten, que até um tempo atrás não era, que nem se sabia que era por isso que se passava mal.
Então, foram pesquisando e depois dos anos de 2000 até 2010 saiu muita pesquisa, mas muito dados científicos que correlacionaram então o glúten a diversas outras doenças. E isso se deu por quê? Porque foi mudando o grão, a semente, a ponto de fazer ela ficar melhor, mas o ser humano não mudou o seu trato gastrointestinal, ele não mudou o seu corpo para se adaptar a essas mudanças. Logo, aquela partezinha do glúten começou a prejudicar, a fazer mal. Sabe que antes de conhecer, eu não fazia ideia de inúmeras doenças que eram correlacionadas. Tudo isso tem que procurar acompanhamento, tem que procurar de profissionais da saúde, tanto médicos, nutricionistas, enfim, mas tem muita doença. Doença autoimune, doença do sistema nervoso, doença do sistema gastrointestinal, doenças que não se faz ideia da relação com o glúten. Então, às vezes é preferível você identificar, você buscar orientação e retirar do que permanecer com a doença. Ai, Bruna, mas uma pessoa saudável pode consumir glúten, não tem problema. Pode, com moderação, com quantidades pequenas, pode. Mas daí eu lhe pergunto, quem é saudável? A parcela de pessoas saudáveis hoje é uma parcela muito pequena, mas muito pequena mesmo, que realmente tem saúde. Então é diferente. E pela mudança, pelo desconforto, por todos os fatores ruins que o glúten tem, eu te digo sem sombra de dúvidas, a vida muda completamente depois da retirada. E de brinde, de bônus, você perde peso. Por que perde peso? Não pelo glúten em si, mas porque você muda a alimentação, você muda aquele pão tradicional que você ia fazer, você coloca muito mais nutrientes. O que eu preciso, o que eu consigo modificar? Eu digo em preparação mesmo, é entender qual é a função do glúten. O glúten, então, dentro de uma receita, ele tem duas partes principais, dois grupos grandes de proteína. E esses dois grupos grandes, eles são responsáveis pela elasticidade da massa. Ele é responsável por manter a umidade e pela parte expansiva. Quando você pega um pão de farinha de trigo para fazer, que você vai trabalhando, acrescenta então a água e você vai trabalhando, ele absorve aquela umidade e você consegue moldar. Se você esticar aquela massa, ela tem uma grande resistência. Tudo isso é do glúten, são características específicas do glúten. Então, o glúten ele tem a parte do sabor, que é bem característico, a parte da expansão, a parte da retenção de umidade, que a massa ela tem uma durabilidade grande, às vezes por causa da umidade. Ele absorveu, então ele fica fofinho, ele fica macio por mais tempo por causa dessa característica dele. Ele também é resistente ao calor, que é um fator que você consegue assar, você consegue crocância, você consegue tudo isso por causa dele. E quando você troca o glúten por outra farinha, não é simplesmente trocar por outra farinha. Por que essa eu trouxe e é uma receita bem simples de fazer essa substituição? Porque a aveia, ela tem a avenina que é o glúten dela. Ela tem uma semelhança com a farinha de trigo. Então você consegue trocar o trigo pela farinha de aveia. Mas quando você vai fazer um outro bolo, por exemplo, um bolo de laranja, um pão de ló, um bolo de chocolate, você precisa modificar essas farinhas, agregar todas essas características. Então você tira a farinha de trigo, mas você precisa colocar farinhas que tenham todas as características do trigo. Então
Então você vai colocar uma farinha que te traga umidade, uma farinha que te traga elasticidade, uma farinha que te traga volume, uma farinha que te traga fibra. Então, que a fibra vai ser uma característica dela expandir. Então, não é simplesmente pegar, eu vou retirar o trigo e eu vou colocar uma farinha. Eu vou escolher a farinha de arroz. Tudo certo. Dá pra fazer? Dá. Vai ficar bom? Não. Vai ficar horrível. Eu já fiz as minhas primeiras tentativas que ficaram, eu brinco que tu poderia tacar na parede e quebrava o tijolo, arrebentava o concreto, porque fica tão duro e tão seco que não dá pra comer. E muitas pessoas erram ao tentar cozinhar sem glúten fazendo isso. Fazendo simplesmente a substituição de um para um, sem entender. É fácil? É, só que você tem que entender que o glúten, ele tem características e quando você retira ele, você tem que manter essas características, porém com outras farinhas e fazer um peso de nutrientes, porque nada vale também retirar o glúten e comer farinhas que são pobres, ou muito amido, muita fécula, que também de nada vale. 15 minutinhos ele já iniciou o crescimento, ele já tá redondinho, já tá com cheirinho de bolinho saindo, logo ele já tá pronto. Então é bem fácil. Daí agora deixa eu só finalizar o porquê de estar explicando, mostrando e falando tudo isso. Porque eu vou trazer para você de uma maneira simplificada. Eu quero, com esse novo projeto, e eu digo que é um projeto de vida, né? Porque eu consegui transformar a minha vida, não tendo que tomar remédio, não tendo que fazer... Muda completamente, não tendo que fazer nada assim muito... não, Bruna, não vai tomar remédio? Não, simplesmente com a alimentação. Então eu vou trazer para você todos esses meios através de receita pronto, sem deixar de comer o que você gosta, sem deixar de lado aquilo que te dá prazer, aquilo que é bom. Muito se contradiz assim: agora eu não posso comer nada, agora eu não tenho pão para comer, agora então a minha vida acabou. Teve uma colega minha que realmente ela tinha doença celíaca, ela não tinha outras patologias, né? Ela só tinha doença celíaca. Mas que quando ela descobriu, ela passava mal e não sabia que tinha. Quando ela descobriu, ela entrou em depressão. Ela começou assim: meu Deus, e agora? O que eu vou comer? O que eu posso comer? Eu não posso comer nada. E o fato é que não é bem assim. Você pode comer tudo, só que você tem que aprender o que comer. E eu vou trazer isso para você, tudo de uma maneira fácil, tudo pronto. Eu não quero que você fique quebrando a cabeça, tendo que fazer esses testes, tendo que conhecer qual farinha que vai dar certo, qual farinha que... Não, eu já faço tudo isso. Eu brinco que a minha cozinha é quase um laboratório, porque eu vou trocando as farinhas, vou conhecendo e entendendo o que cada farinha faz. Depois, isso vai ser o tema de uma outra live. Quais os grupos de farinha? Eu vou trazer para vocês o que pode ser substituído então, porque senão não dá certo, senão dá errado. Bruna, eu não tenho, por exemplo, a farinha de aveia, mas da própria aveia tu consegue fazer a farinha, basta antes bater ela no liquidificador. Então pega uma xícara, coloca no liquidificador, bate, tritura ela muito bem, ela vai ficar farinha, ela vai ficar então tão fininha quanto a farinha, ou pode comprar pronto e fazer. Mas em alguns casos, por exemplo, eu tenho farinha de arroz, mas só a farinha de arroz não é válida para fazer um bolo, ela vai ficar o teu bolo seco. Por características dela, ela vai conseguir, ela não tem estrutura então para manter a umidade, vai ficar um bolo ruim, vai ficar seco. Então qual outra farinha que eu acrescento? Eu não tenho 2, 3 farinhas, mas
às vezes você consegue substituir por uma que você tem só ajustando. Tudo isso eu vou passar de uma maneira mais simplificada para você entender. Que tem grupos de farinhas, tem opções e é bem fácil. Tem algumas que são chaves, que eu brinco, que você tendo elas você consegue fazer tudo. Você consegue fazer pão, você consegue fazer bolo e diversos tipos. Só o que tem em casa. Faz a feira uma vez por semana, tem suas frutas, suas verduras e você consegue ir mesclando e fazendo diferentes preparações. Eu sempre faço um dia de bolos, que é aquele dia que eu faço o bolo de milho, eu faço o bolo de banana, eu faço o bolo de laranja. E depois o que eu faço? Eu congelo, eu guardo. Então esse é um meio de você substituir e adaptar. Você substitui o glúten da sua rotina e adapta então a novas receitas. Ai, Bruna, eu tenho que cozinhar um monte, isso é difícil, eu não tenho as coisas. É tudo organização. Organização do seu tempo e do dia para fazer. Um dia você faz bolo para a semana inteira, faz lanche, faz sobremesa, faz tudo. Então é tudo de organizar a rotina, de adaptar, de ter o dia da compra. Eu vou lá e vou comprar então essas farinhas. Outro dia eu vou fazer feira, outro dia eu vou no supermercado e vou comprar então as frutas que eu quero ter para mim poder modificar, para mim poder fazer essas novas preparações ou mesmo ter para minha nova alimentação. E se torna tão rotineiro depois que tu encaixou, que você tem tudo em casa. Quando eu digo tem tudo mesmo. Eu não tenho agora farinha de aveia, mas eu tenho aveia em flocos. Eu não tenho farinha de amêndoas. Mas às vezes tu tem a amêndoa, o grão dela para comer, a semente para comer. Faz a farinha e consegue fazer a preparação. Então, tendo 1, 2, 3 ingredientes, você consegue fazer muito. Dá para fazer tudo mesmo. Dá para fazer doce de leite, dá para fazer os pães de queijo, dá para fazer os pãozinhos de frigideira, dá para fazer bolo, dá para fazer outros pães que não só dá para deixar ele prontinho, os muffins, dá para fazer os pãezinhos. Eu brinco que é em formato de bisnaguinha, né? Pequenininho, que são tudo porções únicas. Então você faz um dia, escolhe, eu vou fazer hoje um pão, vou fazer um bolo e deixa tudo pronto. Agora eu vou cortar um pedaço para mostrar a fofurice desse bolo. Ele fica muito fofo. Eu tirei ele quente. Pode esperar esfriar um pouquinho para ele não quebrar, para ficar bem bonito, bem perfeitão. Olha só. Olha, chega a desmanchar de tão fofo que ele tá. Olha, ele fica bem fofinho, muito saboroso. Esse bolo, ele não tem açúcar, porque daí já utiliza do açúcar da fruta, da banana. Ele não tem glúten, porque utilizou então a farinha de aveia. E ele não tem lactose, porque foi utilizado manteiga ghee. Também pode utilizar o óleo de coco como meio de substituir se tiver intolerância à proteína do leite. Então ele é uma opção super nutritiva e saudável, sem nada do que vai prejudicar, te trazer desconforto. Vai te trazer muito nutriente de uma maneira bem fácil e bem simples de preparar. Agora, tô com esse bolo bem grande. Eu não vou comer, eu moro sozinha, Bruna, eu não vou conseguir comer ele. Então congela, guarda, já fatia ele, assim já deixa as porções de pedaços prontos e você já vai ficar com um lanche pronto, com um café da manhã pronto e quando quiser tá lá, basta descongelar ou no micro-ondas ou mesmo em temperatura ambiente, enquanto vai preparando o café, tira ele que é bem rapidinho, descongela e está pronto para saborear.
Essa foi então mais uma live, mais uma série do Comer Saúde, que vai trazer muita receita, muita informação e estratégias para você ver como é simples e como é saboroso comer saudável e sem glúten. Até a próxima!